E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre uma estatística, né? Bastante interessante que às vezes até poucas pessoas sabem, mas que o câncer é a principal causa de morte em crianças no Brasil. Dados do INCA, né, mostram que 2.280 pessoas morreram entre 0 a 19 anos em decorrência da doença em 2020. Né? Então, um dado interessante, interessantíssimo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse dado. Mas antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Então clique no botão inscrever-se aqui embaixo. E clique no sininho também para ativar as notificações, porque aí sempre que chegar um vídeo novo, vocês vão ser notificados. Aí vocês assistam o vídeo, curtam, compartilhem e não esqueçam de deixar os comentários, que aí me ajuda a fazer esse canal crescer. E essas informações, essas notícias muito interessantes sobre câncer, vai chegar para mais e mais pessoas, né? Então vocês vão estar contribuindo com isso, certo? Informações sobre câncer, oncologia integrativa, oncologia convencional, não convencional, tratamentos complementares, alternativos e convencionais também, descobertas sobre câncer, novidades, pessoas famosas que tiveram câncer, sempre com uma linguagem simples, tranquila, para que todos possam entender, tá bom? Então vamos lá. O câncer é a principal causa de morte em crianças no Brasil. Então, aqui, né, nesse artigo fala que o câncer é a principal causa de morte em crianças e a segunda causa de óbito em geral, ficando atrás só das mortes causadas por acidentes. Então, antigamente a gente tinha aquela ideia, né, de que a mortalidade infantil era muito alta, principalmente por doenças infecciosas, diarreia. Só que hoje em dia, com a vacinação, apesar de estar diminuindo a vacinação, mas com a vacinação, com os tratamentos de esgoto, tratamentos sanitários e com os medicamentos nos hospitais, tudo, a gente conseguiu diminuir bastante as causas de morte por doenças infecciosas, infectoparasitárias ou por desnutrição também. E aí, diminuindo, né? Outras causas de morte se mantendo no seu número, vão passando a fila e acabando chegando em primeiro. Então, aí que tem esse número, essa estatística que a gente tem. Tá? Então, o INCA estima que em 2023, 24 e 25 vão ser registrados por ano 7.930 casos de câncer em crianças e jovens. Casos, né? Sendo que a mortalidade pode ficar ali em torno dos 2.000, igual em 2020, como estava dizendo no início do estudo. E aqui, essa médica, né, fala que a incidência de câncer vem aumentando lentamente ao longo dos anos e a doença começa a aparecer como causa mais importante da doença em criança. Os cânceres realmente vêm aumentando em quantidade, mas no caso do infantil tem isso também, né? Se você está diminuindo as outras causas, ele começa a aparecer mais. Como nem todas as crianças são curadas, a doença pode ter, na verdade, um percentual de mortalidade infantil também, né? Então, o dado recente do INCA fala que a gente 2.280 óbitos de crianças em 2020. Entre os tipos mais comuns de câncer das crianças estão os cânceres do sangue e dos linfonodos, dos gânglios, que são as leucemias e os linfomas, sendo que a leucemia são crianças mais jovens, pequenas, né? Assim, até uns 10 anos mais ou menos, e o linfoma mais adolescentes, crianças e adolescentes, e tumores do sistema nervoso central, diferente dos adultos, né? Aí a gente tem o meduloblastoma, tem vários tumores que às vezes o tratamento é mais cirúrgico, né? Já nos adultos, aí são os gliomas, que são os mais comuns. Mas, enfim, de qualquer forma, são tratamentos que podem até deixar, às vezes, a criança viva, mas com sequelas de paralisia, por exemplo. A médica do INCA ressaltou, contudo, que os tumores em crianças são diferentes, já que os adultos têm muito carcinoma e tumores de células diferenciadas, né? Já as crianças têm tumores que muitas vezes nasceram com elas ali durante a gestação e foram se desenvolvendo, não foram cânceres que foram adquiridos ao longo da vida. Então, cânceres às vezes germinativos, que a gente fala. Então, a médica destacou que além dos 3 tipos mais frequentes de câncer, que a gente falou, né, leucemias, linfomas e do sistema nervoso central, há uma gama de tumores como os embrionários, né, que surgem nos primeiros anos de vida, por exemplo, os de retina, o de rim e o de gânglio simpático. Então, são bem raros mesmo nas crianças, mas são cânceres que são erros do nascimento, podemos dizer assim. São tumores que acontecem frequentemente em crianças menores, mas todos eles são muito diferenciados e respondem bem ao tratamento de quimioterapia. Essa é a principal informação que a gente tem para dar. Então, assim, precisa de um tratamento, um diagnóstico correto e de um tratamento, que aí tem mais chances de cura, assim como nos adultos também.
Para um oncologista, a doença é muito séria, mas trouxe ao longo dos anos uma esperança pela busca de vida, a possibilidade de cura se o paciente for diagnosticado precocemente e tratado em centros especializados de atenção à criança. Então isso é muito importante, porque normalmente cânceres dos adultos são tratados por oncologistas, e cânceres de crianças são tratados por oncologistas pediátricos, né? Tem exceções, mas no geral é assim. Então, atualmente, nos países de alta renda, uma faixa de 80 a 85% das crianças acometidas por câncer pode ser curada. No Brasil, na média, são 65% das crianças são curadas. Então, poderíamos aumentar, melhorar isso, se a gente tivesse mais diagnóstico e maior investimento também em saúde. Menos do que os países de alta renda, porque muitas crianças já chegam com sintomas avançados. Então, tem muita questão também de demora no diagnóstico, demora para descobrir, a criança fica rodando nos postos de saúde com sintomas sem que se saiba o diagnóstico. A especialista sinalizou a importância do diagnóstico precoce e destacou que os sintomas podem parecer doenças comuns, então é importante estar alerta, né, se algum sintoma demora para passar. Então, uma febre prolongada, por exemplo, mais de 7 dias, dor óssea, anemias ou manchas roxas no corpo, que tem muita relação com os cânceres sanguíneos, né, as leucemias, por exemplo. E ainda dor de cabeça, que leva a criança a acordar à noite, e vômitos também. Alterações neurológicas, como perda de equilíbrio ou tumores no corpo, massas, né? São situações que tem que ficar de alerta e pensar, procurar atendimento especializado. Tá? Para os profissionais. E aí se chama a atenção do médico. Ó, doutor, tem isso aqui que é estranho, não tinha, apareceu, uma coisa nova. Mesmo para o médico clínico, né? E perguntar para o médico clínico também pode ser perguntado. O que você acha? Será que não é uma doença mais grave? Não merecia uma investigação maior, porque também, como são doenças raras, às vezes passa desapercebido para um médico generalista. Tá? Então vale a pena da mãe também ficar prestando atenção. Para os profissionais de saúde da atenção primária, especialmente a médica recomendou que queixas dos pais e das crianças sejam levadas a sério, é o que eu estou dizendo, né? A médica também recomenda aos profissionais que acompanhem o menor durante todo o período da consulta até descobrir a situação em qual a criança precisou procurar atendimento. Se for o caso, fazer exames mais profundos. E aqui fala que para cada tipo de câncer tem que procurar tem um tratamento específico, né, com uma chance de cura. E para conseguir isso, temos que saber especificamente como a doença se apresentou na criança e muitas vezes as características do tumor. Isso vai guiar o tratamento. Em geral, o tratamento do câncer infantil leva de 6 meses a 2 anos. Isso está falando mais dos linfomas e leucemias, que são os mais comuns. Após o prazo, a criança fica em acompanhamento por 5 anos. Se não voltar, pode-se considerar curado, mas precisa ainda assim de um acompanhamento, pelo menos anual, porque pode acontecer casos de retorno do câncer mais tarde. Mas tem que ficar de olho. Cada vez a chance da doença diminui e a chance é maior no primeiro ano e vai diminuindo. Bom, é o que a gente já falou aqui. Tá? Então, gente, esse artigo foi um artigo um pouquinho mais curto, mas interessante essa estatística que confesso que nem eu sabia de câncer infantil, que a mortalidade estava em alta, né? Seria a principal causa de morte em crianças no Brasil. Então, interessante saber isso, né? Então, foi uma divisão, compartilhamento aqui com vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Vocês sabiam que câncer infantil é tão importante assim? Antigamente não era tanto, mas hoje em dia ele tem ganhado importância, tanto pelo aumento da quantidade quanto pela diminuição, né, dos outros cânceres. Então, se vocês sabiam disso, coloquem nos comentários aí. E vocês já tiveram casos de crianças com câncer, né, conhecidos de crianças com câncer? Deixem nos comentários também, certo? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.